Olá, bem-vindos ao nosso espaço para entender melhor temas complexos. Hoje a gente vai analisar um documento essencial, a diretriz mais recente da ISPN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo. O foco é nutrição e hidratação para a população idosa. É um guia bem detalhado, né? Fruto do trabalho de muitos especialistas lá da Europa. Nossa missão aqui é desvendar os pontos mais críticos, os mais práticos, sabe? Entender o que realmente importa para apoiar a saúde nutricional e a hidratação dos mais velhos. Exato. E é um tema urgente, viu? Porque, olha, desnutrição e desidratação são muito, muito comuns em idosos. E o impacto é direto, né? Na funcionalidade, na recuperação de doenças e, claro, na qualidade de vida. E tem um ponto que surpreende. A obesidade também aparece como um desafio crescente e bem complexo nessa mesma população. Então não é só evitar a falta, né? É buscar um equilíbrio meio delicado. Vamos mergulhar nisso, então. O que torna a nutrição do idoso tão particular? E quais são as mensagens-chave dessa diretriz para a prática clínica? Para a gente começar, quando se fala em paciente geriátrico, não é só olhar a data de nascimento, certo? Com certeza. Embora a gente use a marca dos 65 anos, né, como referência, o paciente geriátrico mesmo, ele se define mais pela presença de fragilidade, de múltiplas doenças ativas, e isso é mais comum ali depois dos 80. O ponto central é uma capacidade menor do organismo de se adaptar, sabe? Uma reserva funcional reduzida para enfrentar desafios. E aí entram conceitos que a gente ouve bastante, como sarcopenia e fragilidade. Exatamente. A sarcopenia é essa perda de massa muscular e também de força que acaba comprometendo a independência da pessoa. E a fragilidade é uma vulnerabilidade maior a qualquer tipo de estresse. Pode ser uma infecção, uma queda. As duas coisas são muito influenciadas pela nutrição e aumentam demais o risco de desfechos ruins. Por isso que o grande objetivo do cuidado geriátrico, e a nutrição entra forte aí, é otimizar, preservar a função e a qualidade de vida pelo máximo de tempo possível. Entendi o cenário. A diretriz aponta, então, para 3 grandes frentes de batalha nutricional: desnutrição, desidratação e obesidade. Falando primeiro da desnutrição, qual a dimensão real desse problema? É tão comum assim? É alarmante. Dependendo do ambiente, assim, pode afetar até 2/3 dos idosos que estão no hospital. Nossa, 2/3. É muita gente. Muita gente. E vários fatores contribuem, né? A perda de apetite, que é meio natural do envelhecimento, o impacto de doenças, tanto agudas quanto crônicas, os remédios que a pessoa toma, e as consequências são bem sérias. Maior risco de infecção, de abrir ferida na pele, úlcera por pressão, a pessoa fica mais tempo internada e, infelizmente, maior mortalidade também. e como é que a gente pode identificar esse risco de uma forma mais objetiva, assim? Então, a diretriz recomenda usar a abordagem GLIM. É uma sigla, né? Basicamente, a ideia é combinar sinais que a gente vê ou mede o fenótipo, tipo perda de peso recente, IMC baixo ou músculo diminuído, com as possíveis causas, a etiologia, causas como, por exemplo, comer pouco, ter má absorção ou inflamação por causa de alguma doença grave. Um IMC abaixo de 20 ou perder mais de 5% do peso sem querer em 6 meses, isso já são sinais de alerta bem importantes, sabe? Certo. E a desidratação segue essa mesma linha preocupante? Sim, muito prevalente também. Especialmente nos idosos mais frágeis ou que precisam de cuidados o tempo todo. Pode chegar a mais de 1/3 deles. E as consequências são sérias. Vão desde confusão mental, quedas, até problemas nos rins, infecções. É um pilar do cuidado que muitas vezes fica esquecido, né? Pois é. E aí a gente chega na obesidade, que soa quase como um paradoxo nesse contexto todo, né? De risco nutricional. Exato. É um paradoxo interessante e um desafio que está crescendo. Afeta uma parcela considerável de idosos, algo entre 18% e 30% no mundo. Claro que traz aqueles riscos que a gente já conhece, cardiovasculares, metabólicos, mas o manejo é muito, muito delicado.
Porque perder peso na terceira idade, se não for feito com extremo cuidado, pode acabar piorando a perda muscular, a sarcopenia. É uma linha bem tênue mesmo. Entendi. Desafios mapeados. Vamos então para as recomendações mais práticas. Em termos de energia, de calorias, qual é a bússola que a diretriz nos dá? Olha, o ponto de partida que eles sugerem é 30 quilocalorias por quilo de peso corporal por dia. Isso tem uma força de recomendação B, ou seja, é baseado em evidência considerada moderada. Mas isso é super importante, é só uma referência inicial, tá? A necessidade real varia muito, demais, dependendo do estado nutricional da pessoa, do quanto ela se movimenta, se tem doenças, como ela tolera a alimentação. Idosos que estão doentes ou muito abaixo do peso podem precisar de mais, talvez 35 até 38 quilocaloria por quilo. O segredo é ficar de olho no peso, monitorar sempre, para ajustar essa oferta de calorias. Certo, o monitoramento é chave. E a proteína? Esse parece ser um ponto que está ganhando muito destaque na nutrição geriátrica hoje em dia. Sem dúvida. Aqui a diretriz marca uma mudança bem importante. Aquele valor clássico de 0,8 gramas por quilo de peso, que é recomendado para adultos mais jovens, é considerado insuficiente para idosos. A recomendação agora é de pelo menos 1,0 grama por quilo por dia. Também uma recomendação B, e atenção, em situações de doença, seja aguda ou crônica, ou se a pessoa já está desnutrida, a necessidade sobe bastante. Sobe para quanto, mais ou menos? Vai para 1,2 a 1,5 gramas por quilo, podendo até chegar a 2,0 gramas por quilo em casos mais graves, mais críticos. É uma mudança bem significativa, né? Reflete essa necessidade de combater ativamente a perda de músculo. Ah, e um lembrete importante. Não adianta só dar proteína se não tiver energia suficiente junto. O corpo não consegue usar essa proteína extra de forma eficiente se faltar caloria. Faz todo sentido. Além de energia e proteína, e as fibras, e os micronutrientes, o que a diretriz fala? Para as fibras, a meta é algo em torno de 25 gramas por dia. Isso vale inclusive se a pessoa estiver recebendo nutrição por sonda, sabe? Nesse caso, é preferível usar fórmulas que já contenham fibras. Isso é recomendação B. Quanto aos micronutrientes, vitaminas, minerais, a orientação geral é seguir as recomendações normais para idosos saudáveis, a não ser que exista uma deficiência específica que foi comprovada por exame. Isso é classificado como um ponto de boa prática clínica, um GPP, ou seja, é mais um consenso de especialistas. Ok, então temos as metas. Mas como é que a gente transforma isso em cuidado de verdade, no dia a dia? Como organizar essa atenção nutricional? Não basta saber os números, né? Exato, a organização é fundamental. A diretriz propõe um processo bem claro. Primeiro, fazer um rastreamento nutricional de rotina, para todos os idosos, usando ferramentas validadas. O MNASF é um exemplo prático que eles sugerem. É um GPP. Se esse rastreio inicial acender um alerta de risco, aí sim a gente aprofunda. Faz uma avaliação mais detalhada para entender direitinho as causas e definir as metas de cuidado. Depois vem a intervenção, que tem que ser sempre individualizada, pensada para aquela pessoa. E, por fim, o monitoramento contínuo, para ver se está funcionando e ajustar o plano se precisar, outro GPP. E essa intervenção, imagino que não seja só mexer no prato de comida, né? De forma alguma. A abordagem tem que ser ampla. Eles usam os termos multimodal e multidisciplinar. Isso tem recomendação forte A e B. É vital ir atrás das causas da baixa ingestão. Por que a pessoa não está comendo? É problema para mastigar, para engolir, dificuldade de comprar comida, de preparar, tem alguma questão cognitiva, tipo demência, depressão, algum remédio está tirando o apetite, e um ponto que eles batem muito na tecla: evitar dietas restritivas sem necessidade. É muito comum, sabe? Cortar sal, cortar açúcar, cortar gordura, e às vezes isso acaba piorando a desnutrição. É um GPP importante, evitar essas restrições desnecessárias. Isso reforça muito a ideia do trabalho em equipe, né? Totalmente. Seja no hospital, na clínica, na casa de repouso,
Todos esses lugares precisam ter protocolos claros, os SOPs que eles chamam, definindo quem faz o que no cuidado nutricional. Mais um GPP. É uma orquestra mesmo, com muitos músicos. O médico, a enfermeira, a nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, os cuidadores e, claro, o próprio idoso e a família têm que estar envolvidos nesse processo. Certo. Agora vamos para a parte talvez mais esperada. Que estratégias concretas a diretriz sugere para quem já está em risco ou desnutrido? O que fazer na prática? Tem várias frentes de ação. Primeiro, suporte direto na hora da refeição. Oferecer ajuda para comer para quem precisa, tanto em instituições, isso é REC-A, forte recomendação, quanto em casa, aí é GPP. Outra coisa importante em instituições, criar um ambiente de refeição mais agradável, menos com cara de hospital, mais caseiro. Isso também ajuda a REC-A. E sempre que der, estimular que as pessoas comam juntas, em grupo, GPP. Companhia ajuda. E modificações na comida em si. O que pode ser feito? Sim, isso é chave. Para quem recebe comida em casa, tipo aqueles serviços de entrega de marmita, a sugestão é que essas refeições sejam mais concentradas em calorias ou que se ofereçam lanches extras. A fortificação da comida caseira também é muito valiosa. É basicamente adicionar ingredientes calóricos e proteicos sem aumentar muito o volume. Coisas como azeite, gema de ovo, leite em pó ou aqueles módulos de proteína em pó. Oferecer lanches entre as refeições e também finger foods, aquelas comidinhas fáceis de pegar com a mão, pode ser útil, especialmente para quem tem alguma limitação motora ou cognitiva. E claro, para quem tem disfagia, dificuldade de engolir ou problema para mastigar, tem que adaptar a textura da comida. Mas o importante é não só amassar ou liquidificar, mas também enriquecer essa comida modificada. Entendi. E a parte de educação, de aconselhamento, também tem seu papel. Fundamental. Oferecer informação e educação sobre nutrição, tanto para o paciente quanto para os cuidadores, sejam profissionais ou da família, faz parte de um plano abrangente, REC-B. E o aconselhamento nutricional individualizado, feito por um nutricionista qualificado, com acompanhamento regular, por um período mais longo, isso mostra bons resultados. REC-B, GPP. Não é uma consulta só, né? É um processo. E aqueles famosos suplementos orais, os ONS, os copinhos nutritivos, quanto que eles entram em cena? Eles são uma ferramenta bem importante quando o aconselhamento e a fortificação dos alimentos não são suficientes para atingir as metas. GPP. Em idosos que estão hospitalizados, tem evidência forte, REC-A, de que os ONS ajudam a melhorar a ingestão de nutrientes, ajudam a ganhar peso e reduzem complicações, até mesmo a necessidade de voltar para o hospital. E depois da alta, eles também ajudam a manter o peso e a função física, a evitar aquele declínio, REC-A. E tem uma dose, uma quantidade recomendada para esses suplementos? Sim. Para serem efetivos, a meta é que eles forneçam pelo menos umas 400 quilocalorias por dia e que incluam 30 gramas ou mais de proteína por dia. E não é para usar só por uns dias e parar. A recomendação é manter por pelo menos um mês e ir avaliando a necessidade todo mês. E a chave do sucesso é ficar de olho se o paciente está realmente tomando, né? Monitorar a adesão. E se não estiver tomando bem, tentar adaptar. Mudar o sabor, o tipo, a textura, para ver se melhora a aceitação no GPP. Tem muita opção no mercado hoje. Certo. E nos casos mais complicados? Quando nem com suplemento a pessoa consegue comer o suficiente. Aí a gente fala de sondas, nutrição enteral, NE, ou nutrição pela veia, nutrição parenteral, PN. Exato. A nutrição enteral, a NE, por sonda, entra em cena se a pessoa não consegue comer nada pela boca por mais de 3 dias ou se ela come menos da metade do que precisa por mais de uma semana. E claro, se ela tem uma perspectiva de melhora, um prognóstico razoável, GPP. A decisão é sempre individual, tem que pesar os riscos e os benefícios para cada caso, GPP. Normalmente, sonda pelo nariz, nasogástrica, é para curto prazo, menos de 4 semanas.
Para longo prazo, mais de 4 semanas, geralmente se indica gastrostomia, o PEG, que vai direto no estômago, os GPPs. A ideia é começar cedo com a sonda, mas ir devagar no início, aumentando a quantidade aos poucos por causa do risco da síndrome de realimentação, GPPs. E se for seguro, o ideal é manter alguma coisinha pela boca também, GPP. Mas olha, é crucial entender isso. Tanto a NE quanto a PN, pela veia, são tratamentos médicos, não são cuidados básicos como dar banho ou trocar fralda. Elas só devem ser usadas se houver chance real de benefício, de melhora, GPP. Devem ser evitadas naquela fase final da vida, quando o foco é o conforto, e também em casos de demência avançada, onde o benefício é muito questionável, GPP. E a nutrição parenteral, a PN, pela veia. Quando ela é indicada? A TN é para quando nem a boca nem a sonda são viáveis ou suficientes. Se a pessoa não pode usar o intestino por mais de 3 dias, ou se a NE não atinge as metas por 7 a 10 dias, aí a PN pode ser considerada, sempre avaliando o prognóstico, GPP. E tem um ponto ético muito importante que a diretriz reforça. Nunca se deve usar contenção física ou química, tipo amarrar a pessoa ou dar sedativo, só para conseguir passar uma sonda ou manter um acesso venoso para nutrição, GPP. Você mencionou a síndrome de realimentação. Pode explicar rapidinho o que é isso e como evitar? Parece sério. A síndrome de realimentação é uma descompensação bem grave que acontece quando a pessoa se recupera de um estado nutricional bem severo. Você está sabendo tudo bonitinho que é para evitar, e esse não precisa só comida de volta, não. Ele precisa de boa aderência a tudo que foi dito aqui. É sério, sim. É um risco que acontece quando a gente começa a realimentar alguém que estava muito desnutrido, principalmente de forma rápida. O corpo sofre umas alterações metabólicas e nos eletrólitos tipo fósforo, potássio, magnésio, que podem ser perigosas, afetar o coração, os músculos. Por isso é vital monitorar esses eletrólitos no sangue e também dar vitamina B1, a tiamina, logo nos primeiros dias que começa a NE ou a PN. E como eu disse, começar a nutrição bem devagar, com pouca caloria e ir aumentando aos poucos, GPP. Entendi. É um cuidado essencial ao iniciar a terapia. E o exercício físico? Como ele entra nessa equação toda? É essencial. A diretriz bate muito na tecla de combinar intervenção nutricional com atividade física e exercícios, sempre que for possível, claro, GPP. É a dupla dinâmica para conseguir preservar ou até melhorar a massa muscular e a força, REC-B. Não adianta só dar nutriente, tem que ter o estímulo do exercício junto e, claro, garantir que tenha combustível suficiente, né? Energia e proteína adequadas para suportar esse exercício. Perfeito. Vamos dar uma passada rápida agora em como essas recomendações se aplicam em algumas situações clínicas mais comuns. Fratura de quadril, por exemplo, que é tão frequente em gozos. Sim, aqui os suplementos orais, os ONS, no pós-operatório são fortemente recomendados, REC-A, ajudam muito na recuperação e o sucesso do tratamento como um todo depende de uma abordagem ampla, multidisciplinar que junte a reabilitação física com o suporte nutricional, REC-A. E o delírio? Aquele estado de confusão aguda que às vezes aparece no hospital? A diretriz lembra que tanto a desidratação quanto a desnutrição podem causar ou piorar o delírio. Então, ficar atento e rastrear é importante, GPP. E o mais interessante, para prevenir o delírio em pacientes que têm alto risco, como após uma cirurgia grande, intervenções que incluem otimizar a hidratação e a nutrição são eficazes. Isso tem recomendação forte REC-A, ou seja, nutrir e hidratar bem pode evitar a confusão. Nossa, que interessante. E a questão delicada do sobrepeso e da obesidade? Como é que se maneja isso no idoso, segundo a diretriz? Aqui a diretriz é bem cautelosa. Para idosos que estão com sobrepeso, e IMC entre 25 e 29,9, a recomendação geral é não fazer dieta para perder peso, GPP. O risco de perder massa muscular junto com a gordura é muito alto e pode ser pior. Agora, nos idosos que são obesos e IMC de 30 ou mais e que têm problemas de saúde claramente ligados ao peso, tipo diabetes descontrolado, dor articular que limita muito a vida,
aí sim a perda de peso pode ser considerada, mas tem que pesar muito bem os riscos e benefícios individualmente, GPP. E se for decidido que precisa perder peso? Como fazer? Se for indicada a perda de peso, a receita é restrição de calorias leve e moderada, tipo um déficit de 500 quilocalorias por dia, para a perda ser lenta, uns 5 a 10% do peso em 6 meses ou mais, manter a proteína alta, pelo menos 1 grama por quilo, para proteger o músculo, e, o mais crucial, sempre combinar com o exercício físico, REC-A. Perder peso sem exercício em idoso é quase garantia de perder músculo junto. Isso muda bastante a perspectiva que a gente tem sobre perda de peso em idosos, né? Tem que ser muito mais cuidadoso. E para os idosos com diabetes? O rastreio de desnutrição é igualmente fundamental para eles. Muitos idosos diabéticos também estão desnutridos ou em risco. E, de novo, evitar aquelas dietas muito restritivas que acabam fazendo a pessoa comer pouco. Se tiver desnutrição, o tratamento segue as linhas gerais que a gente já falou, claro, ajustando a medicação do diabetes conforme necessário, mas sem deixar de oferecer a nutrição adequada. O foco não pode ser só o açúcar no sangue, tem que ser a pessoa como um todo. Cobrimos bastante a parte de comida, de nutrientes. Mas e a hidratação? Falamos que é um problema comum. Quão importante é e quanto a pessoa precisa beber? Mais fundamental. A meta geral que a diretriz coloca é de pelo menos 1,6 litros de líquidos totais por dia para as mulheres e 2,0 litros por dia para os homens REC-B. Mas isso é uma média, tem que ajustar individualmente, né? Se está calor, se a pessoa é mais ativa, se tem febre. E o legal é que eles falam que vale tudo que hidrata. Água, claro, mas também chá, café, suco, leite. O importante é oferecer variedade e principalmente o que a pessoa gosta de beber, REC-B. E a mensagem forte que fica é: a gente deve considerar todo idoso como estando em risco de desidratação por baixa ingestão, GPP. Tem que ficar atento sempre. E como a gente sabe se a pessoa está desidratada por beber pouco? Aqueles testes clássicos de apertar a pele para ver se volta rápido, olhar se a boca está seca, a cor da urina, isso funciona bem em idosos? Olha, surpreendentemente, a diretriz é bem enfática que não. Esses sinais clínicos comuns, turgor da pele, boca seca, cor da urina e até a bioimpedância não são confiáveis para diagnosticar desidratação por baixa ingestão em idosos, forte recomendação contra. O padrão ouro mesmo é medir a osmolalidade no sangue. Se tiver acima de 300 miliosmol quilo, indica desidratação REC-B-GPP. Uma alternativa mais prática para rastreio é usar a osmolaridade calculada a partir de exames de sangue de rotina, sódio, glicose e ureia. Se der acima de 295 miliosmol por litro, já é um alerta, REC-B. Nossa, isso é muito importante desmistificar. Muita gente confia nesses sinais clínicos. E como agir, então, para prevenir e tratar a desidratação por baixa ingestão? Se o idoso está bem, consegue beber, o foco é no incentivo. Oferecer líquidos que ele gosta, com frequência ao longo do dia, GPP. Deixar água fácil acesso. Agora, se ele não está bem, não consegue beber o suficiente ou já está desidratado, a hidratação por via subcutânea, tipo um sorinho debaixo da pele ou intravenosa na veia, deve ser considerada. REC-A. Em instituições como casa de repouso, a prevenção exige um plano mais estruturado, multicomponente. Garantir que tenha bebida disponível e variada, oferecer ativamente, não só esperar pedir, treinar a equipe para ficar atenta e até ajudar com as idas ao banheiro, porque às vezes o medo da incontinência faz o idoso evitar beber líquidos. Planos individuais de hidratação para cada residente também são recomendados. E só um detalhe para não confundir. Isso que falamos é a desidratação por beber pouco. É diferente da depressão de volume, que é quando se perde sal e água juntos, tipo por vômito, diarreia, sangramento. Essa outra condição se identifica por outros sinais, tontura forte ao levantar, pulso que acelera muito ao levantar, e o tratamento é diferente, geralmente com soro fisiológico ou soluções de reidratação oral que repõem sal e água, o REP-B. Uau! Foi muita informação, mas extremamente relevante, né?
Se a gente fosse tentar resumir a essência dessa diretriz toda em poucas palavras, o que você diria? Eu diria que a mensagem principal é a necessidade de uma abordagem muito mais proativa, sabe? Individualizada e integrada para cuidar da nutrição e da hidratação dos idosos. Não dá mais para a gente esperar o problema aparecer para agir. Rastrear o risco é fundamental. Proteína e hidratação ganham um protagonismo enorme, né? As intervenções funcionam melhor quando são combinadas, não uma coisa isolada. E o manejo do peso, especialmente da obesidade, exige uma visão muito mais cuidadosa, mais nuançada. Perfeito. Acho que você resumiu muito bem. E talvez a reflexão que fica, assim, para levar para casa dessa nossa conversa, é como a gente pode usar todo esse conhecimento não só para tratar a desnutrição e a desidratação depois que elas já estão instaladas, mas para realmente atuar de forma preventiva, como integrar essas práticas no cuidado contínuo, no dia a dia, para de fato preservar a função e a qualidade de vida das pessoas enquanto elas envelhecem. Acho que esse é o grande desafio e o grande objetivo, né? Excelente ponto para a gente continuar pensando. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nesta análise detalhada da diretriz da ESPEN. Foi um prazer. Até a